será sobre o movimento operário no Brasil. No caso, esse movimento operário no Brasil, ele tem uma nova voz, tem uma nova visão de como esse operário, esse funcionário das indústrias vão agir perante essa nova, esse novo século, perante essa nova expectativa de vida. Mas o que foi esse movimento operário? O que foi esse movimento no Brasil? O movimento operário inicia-se com as chegadas de diversos imigrantes, principalmente europeus, que trazem consigo ideologias de igualdade. Surge uma nova classe dominada operária que tem como objetivo principal lutar e reivindicar as melhores condições de trabalho, menor carga horária de trabalho e assistência trabalhista. Então, o movimento operário no Brasil, ele vai vir com aquele europeu ali das regiões centrais da Europa, que já estavam adaptados a reivindicar os seus direitos, estavam já habituados a questionar algumas situações no campo social. Então, esse imigrante europeu, ele vai introjetar nesse trabalhador brasileiro lutar por melhores condições de trabalho, lutar por menor carga horária de trabalho, melhorar a assistência trabalhista, que então, até então, aí no início do século XX, as poucas indústrias que existiam no Brasil, elas escravizavam bastante o trabalhador. Então, no caso, as condições de vida desse trabalhador nessas indústrias, até mesmo nas plantações de café e nas fazendas monocultoras que existiam aí no início do século XX no Brasil, esses trabalhadores viviam em condições bem precárias, e esse imigrante vai trazer uma nova perspectiva para esse trabalhador no Brasil aí no início do século XX. O contexto histórico desse movimento operário no Brasil, ele vai acontecer da seguinte forma: o movimento operário inicia-se no século XIX, pois nesse século começa a ascensão da industrialização. Os trabalhadores, cansados de ver a desigualdade e a exploração, onde poucos tinham muitos e muitos tinham pouco, decidem se organizar e lutar por espaço. A industrialização trouxe a urbanização, porém não estruturada. Logo, as classes pobres viviam em péssimas condições, sem tratamento de água, com esgoto a céu aberto. Porém, a elite concentrada nos centros da cidade tinham presentes todos os tipos de benefícios urbanos. Situação não se modificou nas cidades da atualidade. Se formos buscar uma visão das nossas grandes cidades, nós temos ainda grandes periferias com todas essas condições péssimas, principalmente nas grandes cidades metropolitanas do nosso Brasil, ainda está presente todo esse processo. O foco do movimento operário no Brasil, ele vai na década de 10 do século seguinte, no caso aí no século XX, por volta do ano de 1910, durante todo o século de 1910, viveu anos de fortalecimento, quando
as principais cidades brasileiras foram sacudidas por greves, sendo uma das mais importantes a de 1917, em São Paulo, em que 70 mil trabalhadores cruzaram os braços exigindo melhores condições de trabalho e aumentos salariais. O foco do movimento vai ser, apesar de avanços nos termos de legislação social, foram difíceis para o movimento operário, que foi obrigado a enfrentar grandes desafios, entre os quais o recrudescimento da repressão por parte do governo. Apesar disso, não se pode deixar de reconhecer que foi nessa década que o movimento operário brasileiro ganhou maior legitimidade entre os próprios trabalhadores e a sociedade mais ampla. Transformou-se em um ator político que iria atuar com maior desenvoltura nas décadas seguintes. Então, o movimento, com essa greve de 1917, posteriormente o movimento operário vai ganhar visibilidade, vai ganhar não somente a visibilidade perante as políticas públicas, mas também ele vai ganhar visibilidade dentro da própria sociedade. A sociedade vai ver com bons olhos um movimento operário por lutar, ou no caso, para lutar por melhores condições de vida desses trabalhadores. As ideologias presentes nesse movimento, nós vamos ter um movimento anarquista, que, no caso, pode ser defendido como uma doutrina de princípios políticos, sociais e culturais, que defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação política, econômica, social e religiosa. Em resumo, os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade total, porém responsável. Uma grande maioria dos movimentos operários no Brasil, eles terão aí esses movimentos operários que vão iniciar por volta da década de 10 do século 20, no caso aí os movimentos operários de 1917, 1920, todos eles, uma grande maioria, tem uma ideologia por trás, ou no caso como base ideológica, esses movimentos anarquistas, pensamentos de dominação, de uma conjuntura de igualdade entre todos, mas uma liberdade de direitos, liberdade de participação social, mas responsável sem quem ditando as regras sendo o Estado. Eles vão estar pensando ao contrário. Quem vai estar ditando essas regras é o povo, não o Estado. Então, a maioria desses movimentos operários, eles vão ter esse propósito ideológico dentro dos seus movimentos. Também, nós vamos ter outros movimentos operários baseados nas ideologias comunistas, que seria o comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum e no controle dos meios de produção. O principal mentor, Karl Marx. No caso, aí, o Karl Marx é um dos principais idealizadores do comunismo. Os movimentos reformistas, nós vamos ter, com ideologias reformistas, um movimento social que tem em vista a transformação mediante a introdução de reformas graduais sucessivas na legislação e nas instituições já existentes e a fim de torná-las mais igualitárias. Uma reforma distingue-se dos movimentos sociais mais radicais, como os movimentos revolucionários. Também nós vamos ter aí, dentro desses movimentos operários no Brasil,
com ideologias ou com uma ideologia reformista, que visava essa evolução das reformas dentro das instituições. Também vamos ter os movimentos socialistas, que é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII e se caracterizava pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo a distância entre ricos e pobres. Então, todos os movimentos que nós vamos ter no Brasil, os movimentos operários vão ter um cunho ideológico. Querendo ou não, a ideologia está presente em todo o movimento social, seja ele anarquista, seja ele comunista, seja ele reformista ou socialista. Então, todos os movimentos sociais, até mesmo os movimentos operários, eles têm um cunho ideológico. Então, vamos entender melhor um pouco como que isso vai ocorrer durante a Primeira República ou República Velha. Nessa parte de nossa aula sobre a República Velha, iremos analisar os novos atores sociais surgidos nesse contexto da sociedade brasileira. Estamos falando da classe operária e do movimento sindical. Aqui no Brasil, da mesma forma que acontecia com os demais países industrializados ou em processo de industrialização, os operários enfrentavam sérias dificuldades nas condições de trabalho nas décadas iniciais do século XX. Não existiam leis trabalhistas, as jornadas de trabalho chegavam a durar 14 horas por dia, a exploração do trabalho infantil e feminino era constante, os salários eram extremamente baixos e os acidentes e mutilações eram frequentes. Por todas essas razões, as lutas dos operários pela conquista de direitos sociais ocorriam em todas as regiões industrializadas do mundo. Aqui no Brasil, a primeira grande influência do movimento operário veio do anarquismo, trazido da Europa pelos imigrantes italianos. Dessa forma, toda a aprendizagem que os operários italianos adquiriram no solo europeu foi colocada em prática aqui no Brasil, que estava acelerando cada vez mais o seu processo de industrialização. Os anarquistas foram os organizadores e líderes da famosa Greve Geral de 1917, ocorrida em São Paulo. Após essa grande demonstração de mobilização dos operários brasileiros, o governo reprimiu os anarquistas italianos, deportando vários deles de volta para a Europa. Em 1917, ocorreu a Revolução Russa, e a partir desse momento o anarquismo entrou em declínio e o socialismo passou a ser a principal influência do movimento operário brasileiro. Em 1922, ocorreu a fundação do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Porém, no Brasil, o governo republicano e as elites proprietárias de terras rejeitavam e combatiam o anarquismo, pois havia o medo do fim da propriedade privada, uma das principais bandeiras defendidas pelos socialistas. Por isso, o PCB foi colocado na ilegalidade apenas 2 anos depois, no ano de 1924. Para dar continuidade às suas atividades, os socialistas criaram uma legenda alternativa para não serem perseguidos pelo governo e terem condições de participar das eleições. Essa legenda era o BOC, Bloco Operário Camponês. Assim como acontecia com os sertanejos no meio rural, os trabalhadores das cidades também foram tratados com intensa violência durante suas manifestações. A fala do presidente Washington Luiz revela muito bem o pensamento das elites brasileiras naquele contexto da República Velha. Segundo ele, a questão social era caso de polícia, ou seja, a República Brasileira era feita somente para os ricos proprietários de terras. Em nossa próxima aula, iremos analisar o fim da República Velha e a transição para a Era Vargas. Um abraço e até a próxima aula.
Então, nós vamos ter um melhor entendimento, a compreensão como ocorreu esse movimento operário durante a Primeira República, que se instaurou aí a partir de 1889 e foi até 1930. Então, a Primeira República ou República Velha, a República da Espada, a República Oligárquica, são várias nomenclaturas para esse período da história no Brasil, que é a participação no caso, a instauração, a saída de uma monarquia para uma república, um Estado, entre aspas, democrático. Então, nós tivemos aí o movimento operário no Brasil, o melhor entendimento, como que esse movimento operário ocorreu e se desenvolveu aqui no Brasil.